Bora mergulhar em uma das lendas mais famosas e talvez mais arrepiantes do Brasil? Uma figura que com certeza assombra o imaginário de muita gente há gerações. Estamos falando dela, da Cuca. A nossa história começa bem aí, nesse silêncio. Sabe quando a noite fica quieta demais? Aquele silêncio que quase dá para ouvir? Pois é, diz a lenda que é nesse momento que algo, ou melhor, alguém, está observando das sombras. Tá, mas quem é exatamente a Cuca? Bom, o nosso folclore descreve ela como uma das criaturas mais temidas que existem. Uma figura da noite que se esconde em florestas, em cavernas, até em casas abandonadas. E ela tem um objetivo bem claro: achar crianças que não andam na linha. E a aparência dela, nossa, é material de pesadelo. Pensa só, uma bruxa, mas com corpo de jacaré. Olhos enormes, que brilham no escuro, garras super afiadas e uma voz que, segundo a lenda, é de arrepiar. É uma imagem feita pra gente não esquecer, mesmo. E tem um detalhe que deixa tudo ainda mais assustador, né? Dizem que ela quase não dorme. A Cuca tá sempre de vigia, sempre acordada. Os olhos dela estão sempre abertos na escuridão, só esperando o momento certo. Ok, a gente já entendeu como ela é e que ela tá sempre por perto. Mas a grande pergunta é: o que a Cuca faz de verdade quando encontra quem ela tá procurando? Os alvos dela são bem específicos. Crianças que teimam para dormir, aquelas que fazem muita bagunça e, principalmente, as que desobedecem os pais. No fim das contas, a Cuca é como se fosse a própria desobediência ganhando forma. E o resultado disso é terrível. Não é só um susto, não. A lenda é bem clara. As crianças que ela pega são levadas para o esconderijo dela e de lá não voltam mais. É um aviso com um peso gigantesco. Essa ameaça ficou tão forte na nossa cultura que virou até canção de ninar. Já parou para pensar nisso? Uma música para fazer dormir que, na verdade, é um aviso. Gerações e gerações de pais cantaram isso para garantir que os filhos dormissem e se comportassem. É uma coisa fascinante e bem assustadora ao mesmo tempo. Mas a história da Cuca não é só isso. Ela é bem mais complexa do que um simples monstro que assusta crianças. Vamos ver como ela também é um símbolo de inteligência, de magia e tem um significado cultural muito forte. O interessante é que nas versões mais antigas da lenda, a Cuca era bem mais que um bicho-papão. Ela era descrita como uma feiticeira, e uma feiticeira muito inteligente e poderosa, viu? Capaz de mudar de forma, criar feitiços e enganar qualquer um que cruzasse o caminho dela. Era uma inimiga de outro nível. E aqui, a gente começa a ver o lado simbólico da coisa. A Cuca também funcionava como uma grande metáfora, um aviso. Ela era a personificação dos perigos de verdade que a noite podia esconder. Então, usar o medo da Cuca era um jeito de ensinar limites e manter as crianças seguras dentro de casa depois que escurecia. Com o passar do tempo, essa figura foi se transformando, né? A Cuca antiga, aquela feiticeira poderosa e símbolo do medo, foi dando lugar a uma versão mais moderna, que ficou muito popular por causa dos livros e da televisão. Ela acabou virando uma personagem mais caricata, às vezes até engraçada, mas sem nunca perder totalmente aquela áurea de mistério. E aí, incrível conhecer um pouco mais a fundo essa lenda, não é? Se essa história despertou a curiosidade, não esquece de deixar um like e de se inscrever para não perder as próximas. E agora, uma pergunta. Qual é a lenda mais famosa da sua cidade ou da sua região? Conta pra gente aqui nos comentários. Porque mesmo com todas essas mudanças, uma coisa não mudou. O nome da Cuca ainda tem um peso. Ainda é uma história que a gente conta mais baixo, principalmente quando as luzes se apagam. Isso só mostra a força que essa lenda tem na nossa cultura até hoje. E a gente termina como começou, com aquele arrepio. Porque, no fundo, quando a noite fica silenciosa demais, sempre fica aquela pulga atrás da orelha. E se ela estiver mesmo por aí, só esperando? Nós vemos na próxima lenda.